piazada, beleza? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal do Hora da Roça. E no vídeo de hoje a planta que irei mostrar a vocês como estar cultivando da maneira mais correta possível é essa daqui ao fundo ao lado, conhecida popularmente por Ravenala e também, dependendo da região que você se encontra, como árvore do viajante. Bom, antes de estar iniciando o cultivo da planta, falando um pouco sobre espaçamento, profundidade, adubação, ou seja, tudo que você precisa para ter sucesso no cultivo e condução da sua planta, eu vou estar falando a vocês algumas curiosidades, algumas características botânicas sobre a planta, para que você conheça ela um pouco mais e saiba também como estar manejando ela da maneira mais correta possível, tá certo, turma? Então vamos deixar de enrolação e solta aí! Beleza, piazada, para dar início, lembrando que tanto o nome científico quanto a família vai estar aparecendo aí na tela de vocês para que conheçam a planta um pouco mais, né? E ela tem origem na África, principalmente em Madagascar, inclusive o próprio nome científico, que é Ravenala madagascariensis, acaba revelando isso pra gente, né? Ela é uma planta de ciclo de vida perene, ou seja, ela vai estar durando no seu jardim por longos anos sem que você tenha que repor essa planta, ou seja, cultivá-la novamente. Isso por si só é uma característica muito bacana, né? E a árvore do viajante, pessoal, é uma planta rizomatosa de textura semilenhosa, possuindo um aspecto muito escultural e também muito peculiar, que é muito característico das plantas de Madagascar, né? Tendo folhas muito grandes, folhas enormes, como as de bananeiras, dispostos em forma de leque, que são sustentadas por fortes e também largos pecíolos, que acabam por acumular água, matando a sede dos viajantes. E daí que vem o nome popular, né? Árvore do viajante, já que essas pessoas que estavam caminhando na mata encontravam essa planta, né, com água acumulada, e lá elas poderiam se hidratar, matando a sede. Já quando esses pecíolos eles caem, eles deixam uma marca no caule lenhoso, sendo muito semelhante à das palmeiras. Porém, apesar de diversas vezes ela ser confundida com uma palmeira, a árvore do viajante ela é relacionada com as estrelíceas, como a própria família botânica nos mostra e já foi comentado acima, além de possuir inflorescências muito semelhantes que ocorrem no outono, e o conjunto que é formado, né, por brácteas e flores, acabam lembrando e muito a cabeça de uma ave, com o bico e cristas pontiagudos, novamente sendo muito semelhante às plantas de estrelícia. E caso você tenha curiosidade, segue um card em cima caso você queira aprender como cultivar um pouco, né, da estrelícia, beleza? Bom, ela é uma planta de porte muito respeitável, que pode atingir entre os 8 até 20 metros de altura, caso o clima da região for adequado e também se cultivada corretamente. Ela precisa de bastante espaço para crescer muito bonita e ser adequadamente admirada. Para você que tem interesse em ter no seu jardim, torna-se válido lembrar que ela é nativa de florestas quentes e úmidas, não sendo recomendado o cultivo em regiões com frio intenso ou que vente muito, já que ela pode queimar um pouco das folhas e deixar aquele aspecto mais picotado e rasgado entre elas. O cultivo ele deve ser sob sol pleno, em um solo fértil, drenável, enriquecido com muita matéria orgânica, apreciando adubações orgânicas regulares, e não é tolerante a longos períodos de estiagem, podendo ser plantada de forma isolada ou em grupos, com um único caule ou em touceiras gigantes, né, já que costuma nascer muitas mudas ao redor da própria planta, né, da planta mãe. Beleza, piazada, eu já tô aqui no espaço, no local que irei realizar o plantio da muda de Ravenala, lembrando que é uma muda já bem grande, uma muda que já tá desenvolvida, né? E eu costumo já dizer aqui no canal, praticamente é via de regra, que a profundidade de cultivo ela tem que ser sempre relativa ao dobro do tamanho do torrão, né? Aqui nesse caso, o torrão da muda ele tem aproximadamente 30 centímetros, né? E na profundidade eu estarei utilizando em média de 50 a 60 centímetros também. Isso vai ser o suficiente para que a planta ela consiga se desenvolver livremente, né? Com bastante força, bastante vigor, se tornando uma planta adulta mais rapidamente, ela vai crescer mais rápido e também ficando muito mais vistosa, beleza? E para você que também tem essa dúvida, né, a largura do buraco da cova de plantio, aqui no meu caso estarei utilizando mais ou menos uns 40, 50 centímetros também, né? Então vai ser uns 40 de largura e 50 de profundidade. Então agora, sem enrolação, partindo para as ferramentas, ok? Para as ferramentas de cultivo, né, não tem nada muito mirabolante, é basicamente uma cavadeira padrão de jardim que você encontra em qualquer casa agropecuária, loja de ferramentas, né? Ela vai ajudar a estar retirando o solo do local, né, para você poder adicionar uma mistura com uma terra um pouco melhor, né, com uma melhor qualidade e tudo mais. Já esse vergalhão aqui do lado, né, um vergalhão de ferro, pode ser chamado de ponteiro também. Eu recomendo, né, que você esteja utilizando ou tenha aí na sua casa, caso o solo da região ele seja um solo mais compactado, um solo que tenha mais pedras, um solo duro, né? Pois essa ferramenta ela vai auxiliar, ela vai facilitar o serviço, podendo ser utilizada para quebrar o solo e também quebrar pedras que você encontre no meio do caminho, ok?
Bom, já no preparo da terra de cultivo, a mistura, né, para fazer o plantio da muda, basicamente estarei utilizando 2 medidas dessa de terra vegetal, uma terra com bastante matéria orgânica, né? A matéria orgânica, pessoal, ela é muito importante, já que ela melhora e muitas propriedades físicas e químicas do solo, além de acelerar o desenvolvimento da planta e disponibilizar os nutrientes necessários para ela, né? Além dessas 2 medidas de terra orgânica vegetal, eu também estarei utilizando mais um balde desse, mais ou menos um balde cheio ou 2/3, né? Lembrando que esse balde ele contém 20 litros de esterco bovino curtido, ok? O esterco bovino, pessoal, ele precisa ser curtido para não queimar as raízes da planta e ele também vai ajudar e muito no desenvolvimento, ok? Ainda nesse cultivo, eu também estarei utilizando, né, metade desse saquinho que contém 1 kg de adubo NPK 10-10-10, ok? Aí na casa de vocês, se quiser substituir o esterco pelo adubo ou vice-versa, é uma opção também, ok? Mas aqui para potencializar mais ainda, estarei utilizando esses 3, fazendo a mistura aqui dentro da carriola e deixando tudo bem homogêneo para poder realizar o plantio, ok? E agora, por fim, depois de 1 balde de terra vegetal, mais 1 balde de esterco, agora novamente mais 1 balde de terra vegetal para completar aqui. E agora é só você completar a cova de cultivo até atingir mais ou menos 2/3 ou o suficiente para você conseguir colocar a muda e ela não ficar nem muito acima e nem muito abaixo do nível do solo, ok? Tem que ter aí um equilíbrio, beleza? Eu também recomendo que antes de você colocar a muda dentro da cova, jogue pelo menos um regador de água, utilizando aquele chuveirinho, né? Para poder deixar essa terra mais umedecida nessa parte inferior. E também para descer um pouco, já que a gente colocou uma quantidade grande de terra, né? E ela vai abaixar conforme o tempo for passando e a água for infiltrando, ok? Agora, pessoal, fica no critério de cada um. Se você quiser reutilizar o recipiente, né, faça que nem eu, dê leves batidinhas, socadinhas nas laterais e depois embaixo, para você conseguir retirar a planta, né? Nesse procedimento é necessário de 2 pessoas, uma para segurar o vaso e outra para retirar, né? Agora, se você não quiser reutilizar, simplesmente, né, corte com uma tesoura, com uma faca e com cuidado coloque a muda aqui dentro da cova, né, para não danificar as raízes dela, beleza? Segue uma dica muito importante, turma, no cultivo das Ravenala. Ela é uma planta que cresce somente, né, nas laterais, exatamente como se fosse um leque. E por isso que é recomendado que aí na casa de vocês, estude bem, dê uma boa pesquisada no local que você quer deixar e na hora do cultivo, né, vire ela na direção que você quer que ela cresça, para não ter problemas futuros, né, já que ela não vai crescer pro outro lado, e sim nessa lateral que ela possui esse leque, ok? Então é só você posicionar ela corretamente aí dentro da cova e preenchendo as laterais, né, jogando mais um pouco da mistura que foi feita e pressionando bem para que essa planta ela fixe no local e também para que não fique bolsões de ar ao redor dela, já que isso pode acarretar em doenças fúngicas e posteriormente a morte da planta, ok? Uma outra dica que eu recomendo bastante, pessoal, e que vai ajudar mais ainda a planta, é colocar capim seco, grama roçada, né, ao redor da planta, fazendo uma coroa, uma camada, né, pois a palhada, pessoal, ela ajuda a reter um pouco mais da umidade do solo, evitando que a planta ela seque mais rapidamente, né, ela fique com falta de água, ok? E além de muitos outros benefícios, já que isso vai se decompor ao longo do tempo, se transformando em matéria orgânica. Dessa forma, assim, protegendo e conservando o solo. Para finalizar, pessoal, porém não menos importante, não se esqueçam, né, de fazer uma boa rega, uma boa molha na sua planta para que ela não tenha deficiências hídricas no futuro, né? Agora no plantio, você pode estar fazendo aproximadamente 2 a 3 regas por semana. Depois de 1 ano de plantio, você pode reduzir isso para 1 vez a cada 2 ou 3 semanas, já que essa planta ela resiste bastante à seca e à falta de água. Bom, piazada, mais um vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado de coração, né? Aprenderam e conheceram um pouco mais sobre a Ravenala, uma planta muito bonita, por sinal, né? Já sabe, deixa aquele like para poder apoiar o canal. Não esqueçam de estar se inscrevendo e compartilhando para amigos e familiares. Vocês não têm noção quanto isso me ajuda. E também ativando o sininho de notificações. Você vai estar recebendo os vídeos que são semanais, todos os sábados às 11 horas da manhã. Vídeos bem completos como esse, onde você pode até mesmo estar conhecendo uma planta que você nunca viu na vida. Mas é isso, um grande e forte abraço a todos. Fiquem com Deus, valeu, falou e fui!